Olá, tudo bem com você? Rafael Ninja está novamente no centro do Rio de Janeiro, onde o Ninjinha aqui irá apresentar a famosa lendária histórica Igreja de Nossa Senhora da Candelária. Enquanto vou mostrando a beleza externa e interna desse lindíssimo templo, vou contando um pouquinho de sua história. Já houve vários boatos sobre a origem da criação dessa igreja. A mais aceita e aprovado pela Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária foi do casal de espanhóis, Antônio Martins da Palma e sua esposa, Leonor Gonçalves, que foram surpreendidos por uma tempestade durante uma viagem marítima e invocou pela Santa Nossa Senhora da Candelária, prometendo erguer uma capela no primeiro porto que chegasse a salvo. Então adivinha o que aconteceu? Isso mesmo, você acertou. O casal conseguiu sobreviver. Eles abortaram no porto do Rio de Janeiro e foram logo cumprindo a promessa. Desde a sua criação, ele é voltado à direção para a Baía da Guanabara. Do mesmo sentido a Igreja da Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. A igreja no final da Avenida Presidente Vargas. Como não existe o registro oficial da data do início da construção e sua inauguração da capela, então estima-se que foi entre 1600 e 1630 que o casal teria mandado construir a pequena ermida no local da atual Igreja da Candelária, na época chamada de Igreja da Várzea. Em 1634 foi construída no local a Paróquia da Candelária. Em 1639 o casal doaram a Igreja da Várzea para a Santa Casa da Misericórdia. Em 1710 houve uma pequena reforma nessa igrejinha. Após mais de um século de sua construção, a igreja atingiu estado ruinoso. Por isso a Irmandade do Santíssimo Sacramento Candelária resolveu construir uma igreja maior no mesmo local. A Igreja da Candelária também ficou famosa mundialmente devido ao trágico caso da Chacina da Candelária. Na noite de 23 de julho de 1993, pouco antes da meia-noite, um táxi e um Chevette com placas cobertas pararam em frente a essa igreja. Em seguida os ocupantes atiraram contra dezenas de moradores de rua, a maioria adolescentes que estavam dormindo nas proximidades da igreja. Como resultado, 6 menores e 2 maiores morreram e várias crianças e adolescentes ficaram feridos. A porta principal tem a figura da Virgem Maria com o menino Jesus. As portas de bronze na entrada da igreja foram encomendadas ao escultor português Antônio Teixeira Lopes. Depois de fundidas, foram apresentadas na Exposição Universal em Paris realizada em 1900. Em 1901 os portões chegaram ao Rio de Janeiro e foram inauguradas no mesmo ano. O engenheiro militar português, Sargento Francisco João Rossio, desenhou os planos e propôs o estilo barroco para a igreja. No dia 6 de junho de 1775 a primeira pedra do novo templo a ser construído foi abençoada.
A inauguração, ainda meio que inacabada, ocorreu no dia 8 de setembro de 1811. Na inauguração esteve presente o ilustríssimo rei de Portugal, João Maria José Francisco Xavier de Paula Luiz Antônio Domingos Rafael, ou mais conhecido como Dom João VI. Junto com ele estavam os membros da família real. A construção da igreja teve a mão de vários arquitetos, como Justino de Alcântara, Francisco Joaquim Bettencourt da Silva, Daniel Pedro Ferro Cardoso, e o arquiteto alemão Carl Friedrich Gustav VanElt. Em 1877 a enorme cúpula foi finalmente concluída. Muitas partes da cúpula foram feitas em Lisboa utilizando pedras liós, que são tipos rochas que são encontradas somente em Portugal. E com a construção dessa cúpula, a Igreja da Candelária era a mais alta construção da cidade, com 62 metros de altura, sendo visível à distância. Em 1878 começou a decoração do seu interior, seguindo um modelo neo-renascentista italiano com revestimento de mármores italianos policromados nas paredes e colunas. Em 1879 a Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária assinou contrato com o pintor carioca João Zeferino da Costa para a realização das pinturas murais da cúpula, pendentes, capela mor e fundas. Em 1883 as pinturas da capela mor e cúpula foram concluídas. No teto da capela mor estão os quadros Esponsalício da Virgem, Anunciação da Virgem, Purificação da Virgem e Assunção da Virgem. Na cúpula foi representado o tema da Virgem Maria rodeada pelas virtudes da esperança, prudência, fortaleza, justiça, tempestade e caridade. Nas pendentes estão as figuras do Antigo Testamento: Jessé, Isaías, Davi e Salomão. Em 1889, o artista foi novamente contratado para realizar a pintura mural dos 6 quadros históricos do teto da nave central. Eles estão ligados à história da igreja desde 1630 até 1811. Eles são a partida, a tempestade, a chegada, o voto cumprido, a sagração, que foi a bênção da primeira pedra do atual templo em 1775. E a inauguração da atual igreja em 1811. Em 1897, João Zeferino da Costa concebeu os desenhos dos vitrais da igreja. Zeferino pediu umas mãozinhas de alguns bons pintores, como Henrique Bernardelli, Oscar Pereira da Silva e o pintor italiano Giambattista Castagneto. A confecção foi realizada pelo Real Estabelecimento de Vidraças Artísticas em Munique, na Alemanha. Os vitrais chegaram ao Brasil em 1899. O altar-mor ficou da autoria do arquiteto Arquimedes Memória. Para ser construído foi necessário demolir diversos prédios que confrontavam com os fundos da igreja. O atual altar foi remodelado em 1928. Em 10 de julho de 1898 foi realizada a inauguração solene da igreja com a sagração pelo bispo do Rio de Janeiro, Dom Joaquim Arcoverde. A igreja é patrimônio histórico e arquitetônico do Rio de Janeiro, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
IFAM. Anote no seu roteiro a visita à Igreja de Nossa Senhora da Candelária. A visitação é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até às 16 horas. Muitíssimo obrigado por ter sobrevivido até aqui. Você também merece ser homenageado com um templo enorme feito na Lua. Comente algo nos comentários. Não esqueça do seu like gostosinho e se ainda não é inscrito no canal, então se inscreva. Tamo junto. Até a próxima.